Oi, Heber, bem-vindo! Oi, Laine, bem-vinda! Oi, Fer! Oi, meu amor! Sejam todos bem-vindos! Nossa live especial de sábado aqui. Ai, muito obrigada, minha amiga. É o sábado, eu adoro sábado. E hoje com um convidado especial, né? Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou contando para vocês, porque vocês sabem que o tema dessa live de hoje, falar sobre produtividade, falar sobre hábitos, é um tema tão pedido, porque é um desafio tão grande, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Fernanda tá aqui, a gente conversa muito sobre isso, né, Fer? Sobre os desafios de manter uma rotina, de manter hábitos saudáveis para se manter produtivo. Então, eu tenho recebido muitos pedidos para falar sobre isso, para trazer conteúdo sobre isso. E como não sou especialista no assunto e também estou com muita dificuldade, está sendo muito desafiante manter tudo isso, eu resolvi convidar uma pessoa mega especial hoje para falar aqui, porque esse cara, gente, ele não só conhece as teorias, as técnicas, mas ele vive isso, ele vive. Você acorda, já tem foto dele comendo pós-treino. Não deu tempo nem de eu abrir o olho. Então, e ele consegue manter esse equilíbrio aí entre as áreas da vida, né? E manter essa produtividade. Um cara que faz um monte de coisa, entrega um conteúdo muito bacana. Tá sumido aqui do Instagram, né, Heber? Mas a gente sabe dos desafios aí de ter várias frentes de trabalho. Então, quero convidar aqui, sem mais delongas, meu amigo Heber para conversar com a gente hoje sobre esses hábitos eficazes. E como ele mesmo falou, né, um hábito eficaz para a produtividade não é só na pandemia. Com pandemia ou sem pandemia, precisamos ter esses hábitos. Então, deixa eu chamar ele aqui. Foi? Aê, Aê! Alô, muito bem-vindo! Que bom! Tudo bem com você? Que prazer poder estar aqui com você. Faz um tempão, parece que a gente se encontra. É mais fácil se encontrar em São Paulo ou agora online do que aqui em Campo Grande. É verdade. É verdade. Na verdade, eu acho que a gente nunca teve oportunidade de encontrar aqui. A gente só encontrava Só em São Paulo, né? Nos cursos da Só em São Paulo. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Um prazer muito grande, viu, Michele? Tá te acompanhando, te acompanho já há um bom tempo aí. Acho fantástico o trabalho que você faz voltado para o desenvolvimento humano, né? Você tem uma experiência muito grande com isso e para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui participando também aqui com você para poder dividir um pouquinho aí da minha experiência, daquilo que tem funcionado para mim e que tem funcionado com os meus coaches também, né? Coisas que você consegue
implantar de forma fácil na sua vida. É isso. E é como a gente estava falando ontem, né? Tem muita gente preso em volta do rabo aí por não conseguir trazer isso para a pandemia, para este momento. Mas é muito além do que isso, né? Você sabe que ontem, a hora que a gente falou isso, me caiu uma ficha, né? Falei, poxa vida, mas isso aqui que eu tô com dificuldade de ter um hábito durante a pandemia, minha filha, acorda, você já não tinha este hábito antes. Exatamente. Você já não tinha esta rotina, né? Exatamente. E agora a gente percebe como é desafiante fazer isso, né? Antes a desculpa era o tempo, e agora? Qual é a desculpa da vez, né? E a pandemia, né, ela impactou demais as nossas vidas. Às vezes, pequenos hábitos, pequenas atitudes que nos faltavam antes, agora ficou muito evidente, ficou muito claro que nos faltava, né? Eu vejo, assim, pequenas falhas de produtividade ficaram enormes hoje, porque está tudo muito rápido, tudo mudando muito, né? E, principalmente com o home office, né? Eu aderi ao home office, a gente até preparei um escritório aqui em casa para isso, né? Nunca trabalhei em home office, mas tive que me adequar a essa nova situação. Parece que o home office exige mais de nós. É verdade que eu tenho hoje um pouco mais de tempo com a família do que eu tinha antes. Isso para mim tem um valor tremendo, sabe? Tremendo. Porque como eu trabalho em uma empresa que é distante aqui do centro, levava em torno de meia hora só de deslocamento de ida, mas meia hora de volta eu ganhei 1 hora por dia. Cara, 1 hora por dia é tempo pra caramba. Eu ganhei 1 hora por dia de tempo com a minha família. Mas, ao mesmo tempo, né, o horário de trabalho se estendeu bastante. Você, quem está nos seguindo aí, quem está nos ouvindo, ou se é empresário, se é empreendedor, ou se é gestor de alguma empresa, como é o meu caso, você não tem horário para parar. E agora aumentou, a exigência aumentou mais. Está todo mundo em home office, como é o caso das empresas, né? Ficou aquela sensação de que você está conectado o tempo todo. E realmente você está conectado disponível, né? Disponível o tempo todo. E aí a exigência aumenta bastante. Até um pouco por isso, essa é a minha historinha, tá, Michelle? Essa é a minha historinha, isso é uma historinha. É por isso que eu estou um pouco desconectado do Instagram ultimamente. Estou mais raro minhas aparições aqui, porque a exigência acabou ficar grande mesmo. E é um desafio, né? Porque quando você tá, vamos considerar as 8 horas comerciais dentro da empresa, o teu ambiente está preparado para isso, a sua mente está preparada para isso. Né? Por mais que você faça essa transição, é um outro ambiente, você tem filhos, esposa, né? Gato, cachorro, papagaio, coisas acontecendo que são coisas de casa que, de certa forma, acabam interferindo nisso, né? Exatamente. E sabe, agora que me caiu uma ficha, não tem mais essa transição, né? A tua empresa é a tua casa. Você está em casa, você não tem mais essa transição. Aquela chavinha de ligar e desliga, ela sumiu. Então, por isso, você acaba não se desligando. Esses dias era 9h30 da noite, eu estava em reunião. 9h30 da noite, cara. 9h30 da noite. Então, normalmente, isso não aconteceria dentro da empresa. Só aconteceria dentro da empresa. Mas são os novos tempos. Eu penso que a gente está sendo um momento de muito aprendizado, está sendo muito melhor. Assim, o que a gente está ganhando é mais do que o que nós estamos perdendo, com certeza. Com certeza. Você sabe que eu tenho 2 clientes, Heber, que eles vieram para o escritório remoto e aumentou tanto a produtividade da equipe deles e reduziu tanto o custo que eles não vão voltar para o escritório. Eles conseguem continuar atendendo com uma melhor qualidade. Os funcionários estão tendo uma melhor qualidade de vida, depoimento do dono da empresa. E o custo fixo é muito menor, né? De local e de tudo mais. E eles optaram por não voltar. Mas eles conseguiram fazer isso. Não é a realidade de todos, né? Na verdade, a grande maioria, pelo menos tomando por base os meus clientes, é o desafio de manter a produtividade, né? De manter a qualidade das suas entregas em home office. Exato. A gente vai precisar, nós gestores, né, empresários, vamos precisar desenvolver sistemas para que a gente possa acompanhar melhor essa produtividade. E nós vamos ter que desenvolver cada vez mais hábitos produtivos, que é o nosso tema aqui hoje, né? E aí as pessoas podem estar se perguntando por quê, né, dessa importância. Por que vocês acham que hábito é tão importante assim, né? Por que um hábito pode ser tão importante? Olha só,
pensa só, tem coisas que a gente faz que tem uma dificuldade, que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer, né, Michele? Você gasta muito esforço, muito suor, muita concentração. Pensa, para mim, esses tempos foi... algum tempo atrás eu tentei experimentar, antes da pandemia ainda, tentei experimentar andar de esqui. Nossa, aquilo ali foi assim uma luta com a minha cabeça e com o meu corpo para conseguir desenvolver a coordenação para aquilo ali. Outras vezes tem alguns problemas novos, muitas vezes, alguns problemas de negócio totalmente diferentes, que para nós é muito esforço, muito suor. Por quê que a gente, muitas vezes, você, eu, todos nós aqui temos dificuldade, gastamos tanto esforço, tanto suor para resolver algo, para fazer algo? Sabe por quê? É porque aquilo ainda não se tornou um hábito. Né? Simplesmente assim, tudo que é hábito é fácil para a gente fazer. A gente faz sem esforço. Não gasta muito, né? Você não gasta energia. Eu fui professor de inglês, então eu lia muito, eu tinha uma facilidade muito grande de ler inglês naquela época. Hoje, se eu pego um livro para ler em inglês, eu gasto mais energia. Eu perdi o hábito que eu tinha de pelo menos 3 vezes por semana, estar num contato intenso com o inglês. Agora, olha só. Nenhum de nós aqui, com certeza, gasta energia para andar. Né? Você não tem que ficar pensando, cara, um pé primeiro, pé direito, depois o pé esquerdo. Se pensar, cai, levantar. Né? Se você parar para pensar, você cai. Por quê? Porque andar já se tornou um hábito para nós, né? O andar, ele está bem escrito aqui no nosso subconsciente. Você não precisa pensar para andar, você não precisa se concentrar, a não ser que eu vá aprender, por exemplo, a marchar, né? Marchar. Aí vou ter que ter uma concentração. Eu nunca servi, eu nunca fui do exército. Então, se eu tiver que marchar, eu vou ter que ter uma concentração naquilo ali, até que se torne um hábito. Dançar, sim, outra habilidade com os pés, né? Para mim ia ser, imagina o auge do esforço intelectual aqui, ia ser aprender a dançar. Porque a coordenação não ajuda muito, não. Enfim, são coisas... Você estava falando aí, por exemplo, do meu hábito de acordar cedo, né? E fazer exercício cedo. Eu comecei recentemente, esse ano, a fazer CrossFit. E justamente porque é um desafio tremendo para mim, sabe? Eu estava mais acostumado a fazer ou ciclismo ou academia. Mas se tornou muito mecânico, tornou-se um hábito. O CrossFit, ele tem uma boa parte de ginástica olímpica. Então, aquilo... assim, o esforço de concentração, de consciência corporal é muito grande. Para mim está sendo muito legal isso aí. E quando que a gente consegue fazer um movimento legal no CrossFit ou na ginástica olímpica, por exemplo? Quando aquele movimento se torna um hábito e você não pensa nele. Quando você consegue fazer automaticamente, quando aquele movimento se tornou parte do teu subconsciente. E é assim que funciona. Daí vamos pensar no seguinte, digamos que eu saí para andar, saí para caminhar. Então eu não penso muito, eu não me concentro no meu caminhar. Eu não preciso me concentrar nele, porque isso é feito automático. E aí automaticamente eu começo a ter pensamentos sobre as coisas que eu preciso resolver, pensamentos sobre o que eu deixei de fazer, pensamentos sobre o que está pendente, sobre quanto que eu tenho para pagar, sobre uma briga que eu tive, sobre como que está a situação do meu filho na escola e assim por diante. Pensamentos, pensamentos, pensamentos. E o meu corpo está sendo dirigido por um hábito. E o interessante os hábitos, nós pensamos cerca de 95% do tempo em que estamos acordados. 95% do tempo você está pensando. Dificilmente você está concentrado especificamente em algo que você está fazendo. Está escovando o dente, você está pensando. Está tomando banho, você está pensando. Está dirigindo, você está pensando. E aí, o que acontece? Os nossos hábitos, ou seja, as coisas que a gente faz sem a necessidade de pensar, estão dirigindo as nossas vidas. Olha só que interessante. Então, 95% do tempo, nós estamos sendo dirigidos pelos nossos hábitos subconscientes. Logo, automático. É automático, é o automático. Logo, Michele, nós somos, eu vou exagerar aqui o uso da palavra, nós somos escravos de hábitos. E se nós somos escravos de hábitos, sejamos nós escravos de bons hábitos. A gente tem assim, bons hábitos. A gente pode escolher. Essa é uma frase, inclusive, do Jim Rohn, né? Ele fala, nós somos escravos de hábitos. Sejamos, então, escravos de bons hábitos.
né? Que é muito importante para a nossa vida. Aí que se inclui algumas coisas que eu costumo fazer para justamente começar o dia com uma carga de energia elevada. No início, né, era muito difícil acordar cedo. No início, era muito difícil organizar para que tudo coubesse em 2 horas de tempo que eu tenho ali, né, 1 hora para malhar, mais 1 hora para uso para meditação, para leitura, para preparar a minha alimentação. Depois isso tornou-se um hábito, não é mais um esforço muito grande. As coisas acontecem com muita naturalidade. E o interessante é que, eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, a gente cria hábitos angulares que nos ajudam nessa produtividade do dia, né? Não é exatamente, eu não vou falar aqui para você, desenvolva hoje o hábito da leitura. O hábito da leitura ele pode ser consequência de um hábito angular que você vai implantar. E é sobre isso que a gente quer falar. Muito bom, muito bom. E é o desafio do hábito, né? Eu tenho uma pesquisa do próprio livro, né? Do hábito. O Christian Barbosa fala muito disso também, né? Sobre a nossa produtividade relacionada a esse hábito, né? Que a gente precisa usar de forma inteligente o nosso tempo, né? Ele faz essa relação, né? Usar de forma inteligente o nosso tempo para que a gente aumente a produtividade para ter mais qualidade de vida. O Christian fala muito isso, né? Da tríade, né? O Christian... E é justamente essa experiência que você está trazendo, né? Exatamente. Eu estou vendo aqui alguém... deixa eu ver aqui, ó. A Laine falou muitos desafios nessa quarentena. Realmente, Laine, muitos desafios. Com certeza. Agora, né, você está falando aí da questão da tríade da produtividade, né, do Christian. E as pessoas devem estar se perguntando, poxa, Eber, o hábito é uma coisa tão incrustada na nossa vida, né, que pode ser, por exemplo, o hábito da procrastinação, né? É muito comum que a gente tenha esse hábito, o hábito de procrastinar, porque quando a gente procrastina, a gente está economizando energia, né? Eu vou deixar de fazer uma coisa que vai me tomar muita energia agora e vou deixar de fazer depois. Isso é procrastinação. E é um hábito, acaba se tornando um hábito. Como que eu mudo um hábito? Pô, Eber, você acabou de falar que o hábito está entranhado, ele está lá no subconsciente, né, Michele? Como que a gente pode mudar? Hábito, sim, pode ser mudado. Todo e qualquer hábito pode ser mudado. Eu não li o livro do Christian, mas tem um outro livro muito legal que fala sobre hábito, quem tem interesse, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Né? Ele fala justamente sobre estratégias para que você possa trabalhar, alterar os seus hábitos. Como que a gente pode alterar e mudar os nossos hábitos? Agora, é uma coisa simples, é uma coisa fácil? Não. Realmente, para você mudar um hábito, você precisa de uma coisa chamada disciplina. E para você ter disciplina, você tem que ter uma outra coisa chamada força de caráter. Você precisa ter um caráter forte, você tem que ter uma opinião muito forte, uma autoconfiança muito forte. Tem um exemplo muito massa para mim, que é de um cara até controverso, mas ele é um grande exemplo de força de caráter. Bill Gates. Cara, pensa só no Bill Gates. Bill Gates, ele estudava em Harvard. Quem não quer estudar em Harvard? Hein, Michele? Imagina, né? Né? Assim, pro seu currículo. Cara, você ganhou a vida. Você não precisa... Você estudou em Harvard. É só chegar na porta de uma empresa e falar, cara, eu me formei. Só isso que precisa. É só isso, né? Então, ele estava tendo uma experiência que poucas pessoas têm. Ele estava tendo uma oportunidade que poucas pessoas têm, que era de estudar em Harvard. O Gates, claro, naquela época ele já entendia de linguagem de programação, já sabia programar e tudo mais. Só que o Gates, ele viu uma oportunidade. Ele pegou uma revista de eletrônica e na revista de eletrônica estava o lançamento era um dos primeiros computadores pessoais. Não chegava a ser um computador pessoal, mas era logo na transição do transistor para o microchip, onde você reduziu o tamanho do computador, você podia ter em casa. O nome dele era Altair 8800.
porque ele já usava um microchip. Eu sou engenheiro, então eu gosto muito dessas coisas, tá? Ele usava um microchip da Intel, que é o 8800. E aí o Gates viu, pô, o Altair era um hardware, né? Era um belo de um hardware potente, que prometia mudar, fazer uma revolução no acesso às máquinas, só que ele não tinha programação, ele não tinha sistema operacional, ele era só o hardware, né? Você entregava o hardware para a pessoa, vendia, e, cara, você tinha que programar aquele troço ali. Bill Gates pensou, então, cara, olha aí, agora esse negócio tem para casa das pessoas. Só que ele é só uma máquina, sem uma programação, ninguém vai ter acesso a esse negócio. Tá aí uma oportunidade. Vou criar um sistema operacional para essa parada. Ele largou o curso dele em Harvard para abraçar essa oportunidade. Convenceu um outro doido, que é o Paul Allen. Os dois se juntaram, largaram Harvard. Pensa você, Michele, tá? Tá lá você fazendo Harvard. E aí você chega com seus pais e fala, eu vou largar esse negócio aqui porque eu tenho oportunidade de negócio. Né? Da vida, qual que é? Um negócio que tá surgindo aí. Negócio que tá surgindo. Computador, na época, ninguém sabia o que era. Nem sabia o que era. Ninguém sabia o que era computador, Michele, entendeu? Ninguém... O que é esse negócio? Computador era lá da NASA. A NASA tinha computador, entendeu? Acho que nem o Exército Brasileiro, nem o governo brasileiro tinha computador. Tinha que ser muito visionário para aceitar isso, né? Como pai e mãe também. Exatamente. Mas até conta a história que o pai e a mãe, ninguém aceitou, entendeu? Os amigos chamavam ele de louco. O pai e a mãe falaram que iam deserdar ele. Mas o cara tinha força de caráter. Ele tinha uma visão muito clara e objetiva do que ele queria fazer. E ele tinha confiança de que aquilo ali ia funcionar. Então, né, a gente está falando de força de caráter, opinião, autoconfiança, para que você possa ter disciplina para desenvolver um novo hábito. Porque um novo hábito, ele é contra a sua natureza natural. Da sua natureza natural, olha só, né, que profundo. Mas olha, digamos que eu tenho... Como era comigo, tá? Eu vou falar de mim um pouquinho. Eu tinha o hábito de acordar em cima da hora para sair correndo igual um louco para o trabalho, muitas vezes fazer o meu café da manhã dentro do carro e chegar já no trabalho estressado, né? Trabalhar, enfim, ali já com uma energia baixa no início do dia, já nervoso no início do dia, passar o dia inteiro. Aí, para você desenvolver um hábito saudável, por exemplo, fazer uma atividade física ou ir para academia, não é que é impossível, mas é bem mais difícil, porque você vai chegar em casa, você vai encontrar desculpa para tudo. Cara, eu trabalhei para caramba hoje, cara, eu tive uma reunião. Aí você vai chegar em casa, você vai encontrar alguma coisa, um negócio que você tem para limpar, uma coisa que você tem para arrumar, para você não fazer um exercício físico. Então, eu estava vivendo uma época muito sedentária da minha vida, estava muito irritado, e eu estava com meus índices de saúde todos alterados. E eu pensei comigo mesmo, olha, eu li um livro, aliás, eu li o livro O Segredo da Manhã, O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Fantástico esse livro. Eu falei, eu vou implantar essa porcaria aqui na minha vida. Foi fácil? Não foi, não. Não foi, não. Foi, assim, semanas de luta, semanas de pequenas derrotas, até que aquilo ali... acordar cedo, né, tornou-se um hábito na minha vida. E aí, claro, a gente precisa implantar pequenas estratégias para que o hábito torne-se mais fácil, né? Eu não tenho o hábito de acordar cedo e pior ainda, acordar cedo para ir fazer uma atividade física. Dorme com a roupa da atividade física, né? Eu não cheguei a fazer isso, mas eu tive uma coach que fez isso. Ela começou a dormir com a roupa de academia. Pronto, ela já dormir com a roupa da academia era uma desculpa a menos. Era só levantar e escovar o dente. Né? Eu deixo tudo pronto no dia anterior. Deixo a minha roupa separada. Eu deixo a água já dentro da chaleira para fazer o café. O filtro de café preparado. As coisas do meu suplemento separado. O livro em cima da mesa. O fone de ouvido separado, tudo. Para quê? Para que eu acorde de manhã, eu não tenho que pensar em mais nada. Eu só vou seguindo a minha via sacra ali, da cama para o banheiro, do banheiro para a sala, para a mesa, para o café e assim por diante. Então, torne um hábito mais fácil. Você quer adquirir um novo hábito? Torne esse hábito fácil. Torne ele mais fácil.
Porque senão realmente vai ser cada vez mais difícil. Sim. Já é naturalmente difícil. Mas essa disciplina sua, ela veio muito por conta de um motivador muito forte, né? A minha principal motivação é a saúde. E a gente vai falar um pouquinho Sim. sobre isso também, porque saúde não é só, não é simplesmente exames médicos, né? Mas saúde é disposição, saúde é energia, saúde é longevidade, que para mim tem um valor enorme, né? Eu quero passar mais tempo com a minha família. Eu quero viver mais tempo. Eu quero acompanhar os meus... Você tem 2 filhos pequenos, né? Tem que ter energia, né? Tem energia pra caramba, tem energia pra caramba. Eu gosto de brincar com eles. Então, esse era o meu principal motivador. Esse era o principal motivador. Sim. E a importância do motivador, então, né? Para você adquirir um novo hábito, ele tem que fazer um sentido, tem que ter um sentido forte para você, né? Eu, por exemplo, eu quero adquirir o hábito de ler o jornal digital todo dia de manhã. Não é um hábito que eu tenho e para mim não é importante o digital. Tem que ser importante para mim, né? Aquilo, a gente vai falar sobre isso também. Eu vou falar com o pessoal aqui sobre 3 hábitos angulares. Um deles é esse. Qual que é o seu objetivo? Legal. Né? Se você não tiver um objetivo, fica mais difícil mesmo. Sim. Você recebeu algumas perguntas aí, né, Michele? Você quer falar sobre elas? Deixa eu pegar elas aqui, porque eu deixei no computador. Bia Velasquez. 2 feras do coaching e mais uma terceira aqui, hein, Bia? Saudade de você, amiga. Oi, Bia! Os comentários estavam escondidinhos aqui. Vamos lá. Bom, a gente recebeu... Eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e recebemos algumas perguntas, né? E aí a gente teve uma primeira pergunta aqui que ela tá, como a gente falou, né? Ela tá muito relacionada às crenças, né? A pessoa perguntou assim, olha, as pessoas sempre julgam quem trabalha em casa, né? Tô lendo aqui, ó. As pessoas sempre julgam quem trabalha em casa. Aliás, elas acham que eu não trabalho, né? Como é que eu faço com isso? Me ajuda com isso daí, né? Isso aí tá muito relacionado às nossas crenças, né? Então, eu gosto sempre de dizer que antes de você analisar o que o outro está pensando de você, comece a analisar o que você pensa sobre esse assunto, né? Então, de repente, essa pessoa se perguntar aí, o que você pensa sobre as pessoas que trabalham em casa? Qual é o seu pensamento sobre isso? O que você analisa? Porque eu gosto muito de uma frase, Heber, que é até da Rafa Brits. Ela fala que todo julgamento é uma confissão. Ela falou sobre isso num evento do Murilo Gun, eu achei fantástico, assim. Que é isso, todo julgamento é uma confissão, né? Então, olha para dentro, identifica, faz um rastreamento. Por que é que isso está te incomodando? Né? Porque é muito provável que esse incômodo do que as pessoas estão falando, que você não trabalha por estar em casa, esteja muito mais ligado ao que você acha sobre isso do que ao que o outro acha sobre isso, né? Exatamente. E com a produtividade não é diferente, né? A gente tem uma outra frase, você falou dessa aí, tem uma outra frase que me toca muito também, que é o seguinte: a gente não vê o mundo como ele é, ou as pessoas como elas são. Nós vemos o mundo e as pessoas como nós somos. A gente enxerga através dos nossos próprios óculos, que são as nossas crenças. É exatamente isso aí. Eu quero deixar uma pergunta para essa pessoa. E a pergunta é: realmente todos, sempre as pessoas pensam? Vamos destruir esses classificadores universais, né? Sempre pensam que quem trabalha em casa está folgado? Sempre? Realmente é sempre que as pessoas pensam? Será que é todas as pessoas, né? Porque o que acontece normalmente é que ele escutou uma vez e aquilo gerou um choque tão grande, né? Checou com o que ele tem aqui dentro, que fica martelando aquilo dentro dele, né? E com certeza isso deve estar atrapalhando a produtividade dele. Né? Porque se ela pensa isso, né? Ela com certeza está comunicando isso em algum momento e realmente pode estar atrapalhando os seus hábitos e a sua produtividade estando em casa nesse momento, né? E você sabe que é muito comum, né, esse pensamento?
É bem comum porque a gente não tem, não é habitual para nós, né, o home office, é algo novo, né? E realmente pode ser que num passado recente as pessoas entendiam que quem trabalha em casa não faz nada, né? Sim. Você sabe que eu mudei o meu home office o ano passado. Eu vim para home office. E era muito comum, por exemplo, a mãe ligar lá da casa dela, está em casa, faz um negócio para mim. Uhum, uhum. Né? Os desafios, né, das pessoas entenderem que sim, estou em casa, mas estou trabalhando. Só que isso primeiro passou por mim. Foi um desafio primeiro para eu entender. Para eu criar um hábito, para eu criar uma rotina de que existia um trabalho, existia um horário, né? Tem que ter Existia uma entrega a ser feita. Tem que ter um acordo. Você tem que fazer um acordo com um contrato com os seus familiares, com os seus parentes. Ó, isso aqui é o horário de trabalho. É o que a gente faz aqui em casa, sabe? A gente consegue... eu até uns tempos atrás eu fiz uma live ali com a Luciana Macedo, justamente sobre home office, que também foi um desafio enorme para ela, né? Vencendo. E a gente falou muito sobre isso. E é uma das coisas fundamentais no home office. Tem que ter um acordo. Tem que começar com um acordo. É verdade. E a Bia falou, acaba de falar uma coisa que eu concordo plenamente. Eu vivo falando isso para os meus colaboradores, para o nosso time. Sim. Se você não faz a sua agenda, você é a agenda dos outros. Exato. Batata. Exatamente. E é um desafio muito comum agora, né? Então a gente precisa cuidar aí como é que a gente está levando. Se não está no piloto automático, fazendo tudo para todo mundo, como se você estivesse programado para estar em casa, como se fosse um domingo, né? Ou se você está com hábitos que está te trazendo produtividade no dia a dia também. Mesmo sendo um momento esporádico, né? Mesmo talvez essa não seja a sua realidade normal, né? Com certeza. Ó, tem outra pergunta aqui, Hebe. Eu tô em casa, mas eu sinto que eu tô de férias. Como é que eu faço para mudar isso? Gente, olha só. Esse até foi um dos desafios que nós encontramos na empresa. Teve gente que achou que o home office era a hora de passear, entendeu? Não é, você tem que levar muito a sério. Eu, inclusive, um código, digamos assim, é um acordo que a gente fez com o time, que é o seguinte: acorda, coloca a roupinha que você usa para ir trabalhar. Os caras trabalham de camisa, de calça, aqui em casa eu só não uso o tênis e o sapato. O tênis e o sapato a gente deixa ali no banheiro. Então eu fico de meia ou descalço. Mas é a camisa que eu uso no trabalho, é a calça que eu uso no trabalho, o cinto. E algumas pessoas do time colocavam até o crachá. Cara, eu achei isso muito massa. A gente tem que usar alguns hacks mesmo. São gatilhos, né? É isso aí, são gatilhos, né? São coisas que mostram para você, cara, agora é hora do trabalho. E o crachá é interessante porque ele é um hack, ele é um gatilho muito forte. Ele tá aqui no teu peito, aqui, cara, eu tô em horário de trabalho. Eu estou em expediente agora. Então, provavelmente, se você tem a impressão que você está de férias, é porque você não está usando os hacks, os gatilhos corretos. Uma certeza que eu tenho é: não funciona trabalhar de pijama. Tem pessoas que conseguem trabalhar de short, de camiseta. Bia, diz que a vontade de trabalhar de pijama é grande da Bia. A vontade de trabalhar de pijama é grande, ainda mais com frio. A vontade. Verdade. Bia, eu também. Eu tenho vontade, às vezes, de ficar de short e camiseta, sabe? Mas eu não fico, porque eu sei que, para minha cabeça, vai ser um gatilho de descomprometimento, digamos assim. Eu vou estar menos comprometido, sabe? De pijama e com os gatos do colo. Kelly Tavares, minha amiga Kelly, olha só. Que joia. E aqui, ó, a Kelly me trouxe uma coisa interessante, né, Heber? Talvez funcione para ela. Por isso a importância da gente se conhecer, né? Porque a gente tem que saber o que funciona pra gente, né? Talvez para você a roupa completa funcione, para ela tá tudo bem. É uma linha ali, né? Que passa pelo autoconhecimento. Eu concordo. Né? Eu vou dizer, eu até devo dizer o seguinte: as chances são de que 99% das vezes, se você tiver de pijama, não vai funcionar. Mas tem gente que funciona. Né? O pessoal fala lá que o cara da Amazon, Jeff Bezos, vai trabalhar de pijama.
Pô, cara, ele é outra mente. Aí é uma coisa que a gente tem que saber também. Cara, Sim. é outro nível de mente. Não é. A minha, eu sei que eu não sou o Jeff Bezos, entendeu? Para mim não vai funcionar. Então, na maioria das vezes, é isso que Sim. funciona. Tem que cuidar. É. Muito bom. Tem mais alguma coisa aí, Michele? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Eu fico com medo de estar me sabotando, tá sabotando meu trabalho estando em casa, Uhum. né? De estar me sabotando trabalhando em casa. Essa é a pergunta dele. Como é Estar que se pode ser feito? sabotando trabalhando em casa. Tinha que entender um pouco melhor o que é essa sabotagem, como que ele está sabotando. Pode ser, né? Algo que eu falava com a Letícia esses tempos. Era uma dificuldade particular dela. Quando ela está em casa, ela busca qualquer coisa para fazer. Ah, eu vou arrumar a mesa. Vou limpar, deixar ali tudo lavado na cozinha. Isso sim é uma forma de autossabotagem. Disciplina, né? Como a gente começou falando aqui. Para você mudar hábitos, você precisa de disciplina. E para você ter disciplina, você precisa de força de caráter. Você tem que ter uma opinião muito forte. E talvez o que vai te ajudar a desenvolver uma opinião muito forte é uma visão muito clara do que você quer, do seu Sim. objetivo. Olha Uhum. só, Kelly, aqui eu me sinto muito produtiva e É. extremamente comprometida por ter a oportunidade de trabalhar com meus gatinhos, no meu conforto. Para mim funciona assim, mas penso que de fato sou exceção. Eu acho que você é uma Ela é exceção, exceção. Kelly. Agora, Sim. uma coisa que a Kelly está falando aqui, né? Ela tem um amor muito grande pelos gatos. Você conhece a Kelly? Sabe quem que é a Kelly? Não. A Kelly é Não. uma amiga antiga minha aqui. Ela é apaixonada por gatos. Ela tem trocentos gatos na casa dela ali. Ela tem um trabalho, né? De proteção aos animais, então ela pega os gatinhos e cuida. Os gatos são, talvez ali para ela, mais ou menos a função que é a minha família para mim. Eu gosto, mesmo às vezes não estando em contato, eu sei que eles estão em casa. E às vezes eu ouço a voz da Heloísa, cara, e aquilo me faz um bem, eu ouço a voz do Eduardo, me faz um bem. O ambiente, o clima organizacional fica bem interessante dessa forma. Sim. Se alimenta, né? Me fez lembrar essa questão dessa pergunta da sabotagem. Talvez você tenha visto, né? Um meme que estava rolando na internet aí. O cara abriu uma videochamada, a empresa abriu uma videochamada, né? Janelinhas ali. E o cara colocava uma foto dele ali, né? Montada e foi fazer outras coisas. E no meio de uma transmissão a foto caiu, né? Revelando aí, né? Então, era um meme, era uma brincadeira, mas eu tenho clientes passando por isso, com seus funcionários. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é professor. E os alunos estão fazendo isso. Né? Não só os funcionários. Os alunos entram ali, logam, né? Tiram da câmera e não participam da aula. Isso é uma sabotagem, né? Uma sabotagem. Uma autossabotagem. Sabe, Michele, uma coisa que está ficando muito clara é o seguinte: a pandemia vai mostrar quem está comprometido e quem que não está. Simples assim. Com certeza. Quem que você pode contar e com quem que você não pode. Cuidado aí, viu, pessoal? Então, cuidado, muito cuidado. É real. Que mais temos aí, Michele? Última pergunta que eu tenho aqui, ó. Em casa não tem a mesma pegada para o trabalho. O que eu posso fazer? Estamos falando muito sobre isso já, Legal. né? Em casa não tem muita pegada do trabalho. Eu acho que, no meu ponto de vista, e aí os óculos com os quais eu enxergo o mundo, tá te faltando gatilhos para que você tenha a mesma pegada. Será que você está conseguindo... você fez os contratos necessários para isso? Você conversou com a sua esposa, com o seu marido e com os seus filhos? Você organizou o seu escritório para isso? Para que seja um lugar eficaz, produtivo, livre de interrupções, para que você possa se concentrar no trabalho? Você está usando os hacks mentais adequados? Né? No meu caso, eu preciso estar vestido para o trabalho. Não adianta, se eu não estiver vestido para o trabalho, eu não vou ser produtivo da mesma forma. Então, você tem que buscar os hacks mentais para você alcançar essa produtividade. Para mim, pode ser um hack. Para outra pessoa pode ser outra. Mas se você não está sentindo a mesma pegada, alguma coisa, com certeza, está errado. Com certeza.
É isso aí, de Olha, perguntas que surgiram aqui, taca-lhe pau aí. beleza. Então, eu quero falar, aproveitando aqui que a gente está partindo para o final, eu quero falar sobre 3 hábitos angulares que a gente pode desenvolver para que a nossa vida seja mais produtiva. E quando a gente fala de produtividade, Michele, eu não estou falando apenas de produtividade no trabalho, mas eu estou falando em que a sua vida seja, que você seja mais eficaz como pessoa, que você tenha relacionamentos melhores, que você engaje mais pessoas, que você conquiste mais relacionamentos, que sim, você seja um melhor líder no trabalho, que você seja um melhor líder de você mesmo, que você seja uma pessoa melhor, mais produtiva. E o que é um hábito angular? Um hábito angular é um hábito que você adota e que dele você vai automaticamente desenvolver outros bons hábitos. Por exemplo, as empresas, olha que o Vitor está falando, quais as dicas para manter a sinergia com os colegas de trabalho na distância do home office? Pois é, Vitor, está sendo um desafio muito grande, né? Conseguir elevar a sinergia. E sinergia que é justamente a capacidade de você, o somatório é maior do que o todo, né? Você produzir mais do que o todo. Dicas para se manter a sinergia. A conexão, uma coisa que eu tô buscando usar muito é, assim, no home office, ter um check-in todo dia. Juntar toda a equipe toda, todo dia para a gente conversar. Quando a gente conversa, quando nós nos conectamos melhor às pessoas, quando nós não perdemos essa conexão, a gente tende a aumentar os laços de confiança. E confiança gera sinergia. Afinal, Michele, pensa, se você é desconfiada com alguém, qual que é o teu nível de comprometimento com aquela pessoa, se ela precisar de você? Sim. Né? Então, a Mas confiança... tá sempre literalmente com o pé atrás, né? literalmente com o pé atrás. Mas vamos voltar aos hábitos angulares. E o primeiro hábito angular é... Tô anotando aqui, vocês anotem aí, hein? Anota aí, gente. Seja proativo. Proatividade é um hábito angular. Agora, só que as pessoas estão acostumadas com aquela proatividade dos livros de administração, né? Seja proativo. Vou tomar iniciativa. Cara, proatividade é bem mais do que tomar iniciativa, né? Proatividade tem muito a ver com uma palavra que a gente gosta muito, né, Michele, que é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Proatividade implica em você ser responsável por toda a sua vida, pela sua própria vida. É um comprometimento com todos os seus resultados. Entender que você é o único responsável pelos resultados da sua vida. Mas o fulano de tal não fez isso. Eu não estou falando do fulano, estou falando de você. Mas a minha esposa não colabora. Eu não estou falando aqui com a sua esposa, eu estou falando com você. Então, a partir de ser proativo é ser autorresponsável, é chamar a responsabilidade de todos os resultados. E na verdade, isso é um fato. Isso digamos, é um princípio. Né? Todos os resultados da nossa vida são responsabilidade nossa, pela nossa ação ou pela nossa omissão. Ou pela missão. A qualidade da roupa que eu uso, a qualidade do carro que eu dirijo, o quanto eu tenho de dinheiro na conta ou não tenho, o respeito que as pessoas têm por mim ou não têm, é responsabilidade minha. Isso é oriundo das minhas atitudes, das minhas decisões ou das minhas omissões. Daquilo que eu penso, né? Dos meus próprios pensamentos, que, né, meus pensamentos, a gente sabe, pensamentos geram sentimentos, que geram crenças, e as nossas crenças, elas acabam determinando os nossos resultados. A gente age de acordo com as nossas crenças. Então, o primeiro hábito é ser proativo. Ser proativo. E o legal é que o ser humano, ele é proativo, eu diria assim, que o ser humano, ele é proativo por natureza, né? A gente só não pode deixar que os fatores externos controlem as nossas decisões, controlem as nossas atitudes. Olha só, que falando sobre proatividade, eu trouxe até um exemplo aqui. Eu fui cortar o cabelo hoje, aí meu cabeleireiro, ele não corta o cabelo assim. Ele não corta assim na tua cabeça, sabe? Ele corta o cabelo assim.
Michele, olha que esquisito isso aqui. Ele corta o cabelo assim. Você já viu Aham. alguém cortando cabelo assim? Ele corta o cabelo assim. E aí eu perguntei para ele, Henrique, né? O nome dele, xará meu. Eu falei, Henrique, cara, toda vez aqui, eu já corto um bom tempo com ele, e aí eu tive a liberdade de perguntar, ô Henrique, cara, até me assusta ver você usando a tesoura desse jeito. Por que que você usa assim? Ele falou, cara, eu cortava cabelos assim, cortava assim. Acontece que uma coisa que acontece, uma doença comum entre os cabeleireiros, é que de tanto que o cara fica assim, tanto tempo que ele fica assim, ele tem problema no ombro. Aí eu descobri, eu vi lá estudando que tem uma técnica de cortar o cabelo assim. Agora você imagina, o cara cortou quantos anos cabelo assim e ele se Aham. envolveu por proatividade dele, ele decidiu que, Sim. cara, eu não vou ser vítima dessa LER, dessa doença do ombro, eu vou desenvolver o hábito de cortar, e é hábito, né, de cortar o cabelo assim. Porque Sim. até o cara... E aí perceba, né? Olha que interessante, a posição da mão, se você corta assim, você tem que deixar o ombro erguido. Se você corta assim, você deixa O o ombro é braço para Olha baixo. só. Coisa de louco, né? Eu falei, caramba, cara, que exemplo de Olha, enquanto ele estava proatividade. treinando, quem cortou o cabelo com esse homem? Pois é, ó, o meu parece que tá certinho. Mas ele Isso é proatividade, né? Ele isso é pensou lá na proatividade. frente, uma visão de futuro incrível, né? Exatamente. E assim, não deixar que as condições determinem os resultados, mas que ele possa criar as condições para determinar os resultados. Cara, isso é uma proatividade tremenda. Fantástico, Eu achei assim, um baita de um exemplo de proatividade. com E aí, certeza. e aí tem algumas técnicas na nossa vida para a gente desenvolver a questão da proatividade. Eu trouxe aqui um livro, né? Talvez você conheça esse aqui, né, Michele? Lembra dele? Conheço. Esse aqui é do Paulo Lembro. Ferreira, o Eu Líder Eficaz. É um livro até não é muito comum, é um livro fino pra caramba, um livro bem fininho. Mas o Paulo, ele traz uma tabelinha aqui sobre linguagem reativa e linguagem autorresponsável. É um exercício que eu tenho feito na minha vida, buscando evitar algumas palavras-chave que nos roubam a proatividade. Por exemplo, quando eu falo assim, eu preciso que você faça isso. Cara, quando eu falo eu preciso que você faça isso, percebe que você já se coloca numa posição, cara, eu sou uma vítima sua, porque se você não fizer isso, eu preciso que você faça isso, entendeu? É, não, muda o eu preciso para eu gostaria que você fizesse isso ou eu quero que você faça isso, em vez do eu preciso. E aí o Paulo traz um monte de exemplos aqui, outros exemplos, né? Isso sempre acontece comigo. Isso aqui é uma linguagem reativa, não é proativa. Ninguém me respeita, outra linguagem reativa. Sempre fiz assim e deu certo. Ninguém me aceita como eu sou. Eu não posso fazer isso. Ó, que eu preciso fazer isso. Ah, se eu pudesse fazer isso. Então, um exercício para nós é evitar essas palavras. O eu preciso, ou eu tenho. Ah, eu tenho que fazer isso. Cara, não é eu tenho, eu escolho fazer isso. Isso tudo Uhum. são comportamentos que te geram proatividade. Comportamentos que Sim. geram proatividade na vida. Fantástico. Dica de Ó, o livro. Bombeck está falando aqui. É o mindset fixo versus o mindset de crescimento, né? E Exatamente. essa inclusive nessas palavras, né? Aham. Essa escolher novas palavras é isso aí, né? Exatamente. Mudar o mindset para o crescimento. Mudar o seu mindset fixo para um mindset de crescimento. Você é capaz. Exato. Muito bem. Aí, vamos para o hábito 2. Eu falei do hábito 1, que é desenvolva proatividade, e aí fica esse exercício, tá? Esse exercício de encontrarmos as palavras que são reativas, como eu tenho que, eu preciso que, eu não posso, para palavras proativas. Eu quero, né? Que você faça isso. Eu escolho fazer isso, não eu tenho que fazer isso. Então coloca, eu até diria o seguinte, primeiro passa um dia inteiro, prestando atenção na sua linguagem e na linguagem das pessoas. E aí, no próximo dia, você coloca isso em aplicação. Funciona muito bem isso aqui, é um baita um exercício prático para isso. E uma outra coisa Show. legal também, para você desenvolver proatividade, é assuma um pequeno compromisso. E
seja fiel com ele por 30 dias. Eu assumi um pequeno compromisso aqui em casa, que é de tirar o nosso passarinho lá que ele fica lá na lavanderia. Aí de manhã começou o primeiro que acorda, é tirar ele e pôr ele na sala. E é engraçado, por que pequenos compromissos e se manter fiéis a ele nos habituam a controlar as nossas ações. Então, por isso que ele é importante também para a proatividade. E aí vamos para o segundo hábito, que é muito importante. Comece com um objetivo em mente. Falamos, seja proativo. E o segundo, comece com um objetivo em mente, que é muito do que a gente falou aqui, né, Michele? Ter uma visão clara para tudo o que você vai fazer, para as tarefas que você vai desenvolver. Aí tem um exercício muito legal para isso, que é o seguinte, né? E você já deve ter usado esse exercício aí nas suas sessões de coaching. Eu gosto de usar também, principalmente quando chega aquele coach que não faz ideia de que, né, a gente precisa no processo ter objetivos para o processo, né? E às vezes o cara chega, meu objetivo é ter um objetivo, né? Não tem esse coach, cara, o objetivo é ter um objetivo. Eu vim aqui para descobrir o que eu quero. Eu vim aqui para descobrir o que eu quero. E tem um exercício batata para isso, que é o exercício do velório, né? É um vaz onde você se imagina chegando num velório, você entra naquela sala, tá cheio de gente, em volta de um caixão. Leva a sério a parada, viu, gente? Vocês estão ouvindo aí, leva a sério que funciona isso aqui, é muito bom. Eu costumo fazer esse exercício em várias ocasiões da minha vida, eu já fiz. E aí você vai se aproximando do caixão, quando você olha pro caixão, quem que tá lá? Você mesmo. É o seu velório daqui 3 anos. E aí você, de uma forma desassociada, vai prestar atenção naquele velório. O que as pessoas vão falar de você? O que seus filhos vão tomar a palavra e vão falar de você? O que a sua esposa vai falar de você? Seus colegas de trabalho, o que eles vão falar de você? Seu chefe vai estar ali também, o que ele vai falar de você? Perceba que tudo que você quer que essas pessoas falem é o seu objetivo de vida. É a sua missão de vida. Transforma isso numa missão. Ó, a minha tá aqui atrás. Eu deixo ela aqui. Show. Eu deixo ela escrita aqui, uma folha A4. E que eu fiz essa folha aqui, refiz ela esse ano fazendo esse exercício. É um exercício poderosíssimo. Aí, quando eu falo de começar com um objetivo em mente, depois que você teve clareza desse seu objetivo, dessa sua missão, do que é importante, o que é importante para você de verdade. Cada ação que você for fazer, um curso que eu vou... Cara, eu faço esse curso ou não faço? Calma aí. Isso aqui é uma pecinha no quebra-cabeça lá daquela minha missão? Conversa com isso, né? Aqui eu vou fazer. Eu recebi uma oportunidade de negócio. Meu, isso aqui... Igual o Bill Gates, cara, né? Provavelmente o Bill Gates, sem saber, fez esse exercício. Cara, olha só, largar Harvard para meter a cabeça nesse negócio, no desenvolvimento desse software para esse computador. Faz parte, é um quebra-cabeça, é algo que tem a ver com o meu objetivo. Então, toca lepar o Marco Velho, né? Sim. Vou lá e... Te dá segurança para tomar essas decisões, né? Exatamente, toda a segurança para que você tome essas decisões. Então, esse exercício, gente... esse exercício... A Drica aqui. Drica, olha aí a Drica. Valeu, Drica. Esse exercício é um exercício poderosíssimo. Muito bom. Para a sua vida. E vamos para o terceiro hábito angular, né? Para a gente concluir aqui, que está quase acabando. Faça primeiro o mais importante. Então, seja proativo. Comece sempre com um objetivo e faça primeiro o mais importante. O mais importante. Agora, Michele, o que é o mais importante, na sua opinião? Cada um tem uma coisa que é mais importante. Ele tá conectado aí com 2, né? Tá conectado com o 2, exatamente. Perceba que esses hábitos, um necessita do outro. Começa pela proatividade, ser proativo. Para eu determinar uma visão clara e objetivo do que eu quero, e depois o mais importante está conectado ali com o 2. O que é mais importante para mim dentro dessa visão, desse objetivo? Mas eu posso até dizer para você que uma coisa que com certeza é importante para todos, né? A coisa mais importante para todos é
você mesmo. Você mesmo. Você é a coisa mais importante na sua vida, cara. Se você não conseguir manter a sua saúde, a sua entrega, a sua energia de uma forma legal, a minha família é a coisa mais importante da minha vida. Cara, não é você. Até porque a família pode ser muito importante para você, mas se você não estiver lá para cuidar da sua família, lascou, né? Não adianta nada. O eu vem em primeiro lugar, para todo o resto existir, né? Para que todo o resto possa existir. Então, mas claro, em cada área, em cada papel da sua vida vão existir coisas mais importantes. Eu gosto muito de trazer essa reflexão sobre você ser o mais importante. Esse é um exemplo, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes se doa para a família, ou se doa para o trabalho, ou se doa para as pessoas, e a gente prejudica a nossa própria capacidade produtiva. Sabe, tem uma história muito legal disso aí, que é a história da galinha dos ovos de ouro, né? Deixa eu contar rapidamente aqui. Tinha um cara que ele tinha uma galinha, ele era um produtor rural muito pobre e tal, mas ele tinha uma galinha, e um dia essa galinha começou a botar ovos de ouro essa galinha. Cara, ele ficou doido com isso. E aí, de repente, ele ficou de pobre a milionário por conta dos ovos da galinha. Só que ao mesmo tempo que ele ficou milionário, ele começou elevou demais o estilo de vida dele, começou a ter muitas dívidas. E aí ele falou, cara, só um ovo de ouro por dia não me basta, eu vou ter que arrancar todos os ovos que essa galinha tem. Aí ele foi lá e abriu a galinha e não tinha ovo nenhum dentro da galinha. E aí ele acabou com a galinha de ovos de ouro dele. O que eu estou querendo dizer para você? Você é a sua galinha de ovos de ouro, né? Não adianta você querer extrair o máximo da sua energia, o máximo da sua produtividade, se você não cuidar de você primeiro, do seu preparo intelectual, do seu preparo físico, da sua saúde, dos seus relacionamentos. Então você tem que cuidar realmente de você primeiro. Porque você é a principal peça na sua capacidade produtiva. O que é cuidar de você? Como eu falei aqui, quais são os cursos, né? Como é que eu vou me desenvolver intelectualmente, né? O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que cuidar da minha saúde, me alimentar bem para isso. Michele, eu estou um pouquinho preocupado com o horário ali, né? Daqui a pouquinho deve estar... Nós temos 3 minutos. 3 minutinhos. 3 minutos. 3 minutos. Então, finalizando para a galera sobre os 3 hábitos angulares, né? Seja proativo, ou seja o timoneiro do seu barco, do barco da sua vida. Uhum. Segundo, comece com um objetivo em mente. E aí faça o exercício do velório. Se você não tem um objetivo geral para a sua vida, faça o exercício do velório. E terceiro, primeiro, o mais importante. Em tudo que você for fazer, o que é o mais importante? Por isso que eu começo, esse aqui é um outro incentivo para mim, começar o dia cuidando da saúde. Porque a minha saúde, cara, é o mais importante para mim. Porque se eu não tiver saúde, eu não cuido dos meus filhos. Eu não começo o dia com uma energia boa no trabalho. Eu não consigo extrair uma boa produtividade das coisas que eu faço. Muito bom. Hebe, deixa eu fazer uma pergunta. Você usa alguma dessas técnicas de produtividade, tipo Pomodoro? Algo assim, você traz isso para sua vida ou você tem uma própria? Tudo que eu uso tá basicamente nesse livro aqui, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Cara, eu gosto demais desse livro, ele tá zoado já, arrebentado aqui. Mas basicamente não tem muito segredo. Uma coisa que dá pra gente fazer como técnica desenha essa missão, e dessa missão você desenha meio que um plano de médio prazo para sua vida. O que eu quero em 3 anos? O que eu quero em 2? O que eu quero em 1? E traduz isso para ciclos semanais. 30 segundos. Traduz isso para ciclos semanais e folhas diárias de produtividade. Show. Já é suficiente para realizar. Com certeza. Para manter a produtividade. Meu amigo, muito obrigada. O Instagram foi pouco para a gente hoje. Foi um prazer te receber aqui. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV para que mais gente possa